Retornando, voltando, vou tirar a conexão direta da internet e vamos ver se eu consigo fazer o vídeo sem a conexão direta. Esse vídeo, essa manhã com Deus, do ponto de vista da conexão, está sendo uma tribulação, né? Mas vamos lá. Essas interrupções que nós estamos tendo é uma demonstração de como a tribulação ela tenta tirar a gente da conexão com Deus. E é isso que está acontecendo agora. Ou seja, o nosso desafio é não nos deixar perturbar por uma desconexão para nos mantermos sempre ligados com Deus. Então, quando acontece coisas como esta que está interrompendo o fluxo da vida, nós temos que entender que esse fluxo não se interrompe. A nossa comunhão com Deus deve permanecer independente das condições no nosso entorno. E o nosso drama é que quando essas coisas em volta de nós perde a conexão, como nós atrelamos a nossa vida ao mundo exterior, a nossa vida com Deus, então qualquer interrupção no mundo exterior abala o nosso mundo interior. Então nós temos que ter esse traquejo de Deus, de estar na presença de Deus. Então, eles ficaram felizes. Por quê? Porque eram dignos de sofrer. E nós temos que cuidar para que a nossa proteção em relação ao mundo que nos cerca não seja um impedimento para o fluir da nossa comunhão com Deus. Então nós temos que aprender a andar na presença de Deus, não permitindo que as interferências do nosso dia tire de nós esta comunhão. E este é o nosso desafio. O nosso desafio é não deixar que os cuidados dessa vida nos impeça de manter a nossa comunhão com Deus. Pelo contrário, nós temos que apresentar os cuidados da vida em uma contínua oração diante de Deus. Porque somente assim nós seremos capazes de andar com Deus nas condições dos discípulos. Eles foram açoitados, mas estavam felizes. O açoite, a dificuldade, a dor, não tirou deles a alegria da presença de Deus. Pelo contrário, reforçou, e aqui está a diferença. Quando as coisas que nos acontecem reforçam a nossa comunhão com Deus, então significa que nós estamos aprendendo a colocar o mundo que nos cerca na presença de Deus. E é isto que é andar com Deus. É colocar o mundo que nos cerca continuamente na comunhão e presença de Deus. Ou seja, ela não quebra o nosso vínculo, a nossa obediência a esse culto contínuo na presença de Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ensina nesta manhã a sermos obedientes à Tua voz. Significa a não nos deixar distrair pelo mundo que nos cerca e manter sempre o contato íntimo contigo diante de toda e qualquer circunstância. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos então para a pia de cobre. Está no verso 42. Diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Verso 42 de Atos capítulo 5. Note uma coisa. A nossa vida ou é para fora ou é para dentro. O que é uma vida para dentro? É uma vida que tudo que acontece
fora de nós, nós colocamos na presença de Deus. Então, antes de nos desequilibrarmos, antes de nos desesperarmos, antes de nos envolvermos, nós colocamos a oração, aquele evento, debaixo da oração, debaixo da presença de Deus, e procuramos encontrar a comunhão com Deus nestas coisas que está nos acontecendo. Isto é viver para dentro. O que é viver para fora? É depender das coisas que estão nos acontecendo para entendermos que Deus está conosco. Então, se Deus é paz, Ele é o príncipe da paz, a gente entende que só Deus está conosco se tudo em nossa volta estiver em paz. Se tudo estiver bagunçado, a gente olha para a volta de nós e dizemos: aonde está Deus? Olha só o que estamos fazendo. Procurando Deus nas coisas que estão nos tirando a paz. Ou seja, estamos procurando Deus no lugar errado. O que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós, encontrar a paz de Deus, e esta paz de Deus que está dentro de nós ser passado para fora de nós. Isto é andar no poder de Deus. O que é administrar segundo o poder que Deus nos dá? Significa, eu olho para minha volta e vejo tudo bagunçado. Tá tudo fora de lugar. Hoje, sabe aquele dia que está dando tudo errado? Aí você olha para esse dia que está dando tudo errado e você para, olha em volta, olha para a palavra de Deus e lembra de Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia o caos sobre a face da terra, mas o Espírito estava pairando ali naquele ambiente e havia trevas, e Deus olha para aquilo e ele vai falar: a partir disso que está tudo fora de ordem, eu vou colocar ordem. E aí ele ora, ele determina, ele define o que vai acontecer. Os discípulos estão no barco. O barco está se movimentando. O barco vai afundar. Se o barco afundar, os discípulos vão morrer. Se os discípulos vão morrer, eles vão perder o contato com o corpo físico. O que acontece com eles? Eles ficam desesperados. É como se lhe tirasse o chão. Por quê? Porque eles confundiram a presença de Deus com o barco estável. Se o barco está balançando, Deus não está ali. Porque se Deus é uma coisa parada, inerte, dura, inflexível, uma rocha, então se tudo está movimentando, Deus não está nesse movimento. Ora, o apóstolo Paulo, ele diz assim: nele nos movemos, nele existimos. Ele diz assim: todo o universo está na presença de Deus. Então, o movimento do universo é um movimento dentro da presença de Deus. Ou seja, nada foge aos cuidados de Deus. É isso que é a visão dos discípulos. E qual é a atitude dos discípulos para manter essa visão? Todos os dias eles estão no templo e de casa em casa ensinando a palavra de Deus. Ou seja, em tudo que está me acontecendo, eu tenho que achar a palavra de Deus para trazer em direção a esses acontecimentos. Caso contrário, eu vou entender que tudo que está me acontecendo me tirou da presença de Deus. Olha a diferença. Está acontecendo algo errado. Deus está comigo para resolver. Está acontecendo algo errado. Deus me abandonou. Ou está acontecendo algo errado, Deus me abandonou. Vida para fora.
Está acontecendo algo errado. Deus está comigo para dar solução. Olha a diferença de perspectiva. O que acontece? Quando eu olho para as coisas que estão à minha volta e elas tiram a minha paz, é porque eu estou olhando para fora como se Deus estivesse nessas coisas. Então, quando elas perdem o sentido, a conexão, vira uma bagunça, acontece o caos, eu olho para elas e digo, onde está Deus? Porque se está tudo em desordem, Deus deixou de estar aqui. Agora, olha a diferença. Se as coisas estão em desordem, eu digo, Deus, como é que eu vou agir nessas coisas? Então, eu estou me colocando a serviço dele. Eu estou, quando fala aqui, o Espírito é dado àqueles que obedecem a Deus. O que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus não é fazer coisas no mundo visível. Obedecer a Deus é permanecer vendo o invisível para que o invisível se materialize. Percebe a diferença? As coisas estão em desordem. Dentro de mim tem paz. O que eu tenho que fazer? Transportar a paz que está dentro de mim para a desordem que está fora de mim. Para que as pessoas voltem a ter paz. Isso é dar testemunho. Então, qual é a minha obediência? A minha obediência é manter a minha paz. É manter na presença de Deus. É manter-me consciente de que Deus vai fazer. E aí eu olho para as coisas e digo, eu não estou entendendo essas coisas, mas todas elas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu fico no meu lugar de obediência, não importa o que está em volta de mim. Então os discípulos podiam ser açoitados, que eles não perdiam a alegria da presença de Deus, mesmo apanhando. E quando eles eram libertos, eles ensinavam a presença de Deus. Percebe essa diferença? O que é andar com Deus, o que é manter a obediência? Porque senão a vida torna um legalismo. O que é o legalismo? Deus diz que eu tenho que obedecer meu pai, então eu vou obedecer meu pai para obedecer a Deus. Olha só, eu estou ligando Deus com o mundo em volta de mim, como se Deus estivesse nessas coisas. Na verdade, eu obedeço a Deus, então eu sou submisso aos meus pais, da mesma maneira que eu sou submisso a Deus. É diferente. A vida que eu tenho com Deus vai refletir no meu relacionamento com meu pai. Caso contrário, essa vida que eu quero impor sobre mim como uma canga, ela vai se quebrar diante da opressão. Porque a opressão vai ser muito maior do que a minha capacidade de manter aquilo que eu chamo de obediência. Quer dizer, eu quero sustentar a presença de Deus nas coisas em volta de mim, quando na verdade a obediência é as coisas que estão em volta de mim precisam receber a presença de Deus que está dentro de mim. Consegue perceber a diferença do que é viver para si ou viver para Deus? Pai, nos ajuda, Senhor, a entender essa lição, que nós temos que nos voltar para Ti o tempo todo. E esta expressão da nossa comunhão contigo é que vai definir o nosso comportamento no nosso entorno. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo nessa perspectiva de que a tribulação nada mais é que uma distração. Quando eu me afasto da tua presença pensando que o Senhor não está nesta confusão. Mas se eu tenho convicção da tua presença, então esta confusão é uma oportunidade de eu ter comunhão contigo e aprender como atuar nesse caos com a tua presença. Esta é minha oração,
em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o verso 39 e 40, 38 e 39. É o altar de cobre, é a nossa última estação. A frase do dia é: a obra de Deus é confirmada por Deus. Então vamos lá. Agora vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os. Porque se esse conselho, esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então vamos entender o contexto. Jesus ressuscitou no meio de uma religião chamada judaísmo. O judaísmo é a religião que Deus preparou para anunciar Jesus. O judaísmo, ele veio para anunciar que Jesus estava vindo, o Messias estava vindo. Só que quando o Messias veio, o judaísmo não quis se libertar das coisas visíveis para se voltar para as invisíveis. O que era visível para o judaísmo? O templo. Isso aqui, ó. Esse tabernáculo de Moisés. Então, para eles, a presença de Deus estava associado a esse templo físico que estava lá em Jerusalém. E quando Jesus veio e falou, segue-me, eles disseram, não, Jesus está falando para eu ir para cá, mas o templo está para o lado de lá. Eu tenho que ficar com o templo, eu não posso ficar com Jesus. Eu tenho que ficar com esse objeto material. E o que aconteceu com aquele templo objeto material? O objeto material foi destruído. O templo foi destruído. E aí eles perderam a conexão com Deus. Porque a partir do momento que o templo deixou de existir, a possibilidade de cultuar a Deus também deixou de existir para o judeu. E os judeus foram espalhados no mundo sem saber, sem destino. Eles não tinham mais referencial, porque o templo foi destruído. Agora, Jesus disse, esse templo que vocês estão vendo, físico, vai ser destruído. Agora destrói esse templo aqui, ó, meu corpo. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus foi destruído. Mataram Jesus na cruz. Antes de matar Jesus, açoitaram Jesus. Colocaram espinha, coroa de espinha no corpo de Jesus. Crucificaram Jesus, pegaram prego e furaram os braços de Jesus e grudaram ele na cruz. Então, Jesus sofreu brutalmente antes de morrer. Só que a vida não estava no corpo dele. O sofrimento em cima do corpo não afetou a paz de espírito de Jesus. E quando Jesus percebeu que chegou a hora, ele diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Porque era a única coisa efetiva que iria para a vida eterna. Aquele corpo que Jesus estava não era o seu corpo glorificado. Era o seu corpo natural, corruptível. Jesus não tinha corpo corruptível. Ele tinha um corpo santo. Mas era um corpo submetido às intempéries do mundo caído. Então ele era um corpo açoitado, um corpo que esvaiu na sua vida. Ele morreu. Mas o espírito não. O espírito foi para Deus. E ao terceiro dia, Deus pegou o corpo de Jesus, que era um corpo perfeito, e ele volta a dar vida a esse corpo. O corpo de Jesus é glorificado. Da mesma maneira, Jesus está dizendo aqui, ou os discípulos estão dizendo assim, ou Gamaliel está dizendo aqui, se a obra é de Deus, nada pode destruir essa obra. Mas a obra de Deus não está no nosso corpo físico. A obra de Deus está no nosso espírito. É por isso que eles açoitaram os discípulos
E mesmo assim os discípulos não perderam a alegria da salvação. Aí a gente faz uma pergunta: as coisas em nossa volta estão tirando a nossa paz? Se estão, é porque nós estamos associando as coisas que nos tiram a paz à presença de Deus. Então, a gente olha em volta e diz assim: isso está me perturbando, isso está abalando a minha fé. Por que está abalando minha fé? Porque eu quero que as coisas em volta de mim fiquem paradas, estática. E não é assim. As coisas em volta de mim estão em movimento. As coisas dentro de mim é que estão paradas, porque elas estão no meu lugar de obediência. O meu lugar de obediência é a presença de Deus. Então eu digo, eu não vou desobedecer o que Deus me disse. O que Deus disse? Jesus disse: segue-me. Então eu vou seguir, ou seja, eu vou me voltar para a presença de Deus e ficar ali. E aí, Deus no comando da minha vida, ele vai mandar alguma situação. Essa situação, ela não vem em ordem, ela vem desorganizada. Por quê? Ele me colocou na terra para dominar a terra. Então, se eu tenho que ter um domínio sobre isso que está em volta de mim, isso que está em volta de mim vem desordenado. Agora, como que eu vou pôr ordem na desordem? Invocando a presença de Deus para que essa ordem seja posta. Então eu vou pedir ajuda de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me instrui. Senhor, me mostra na tua palavra. Senhor, me guia por esses caminhos. Senhor, no meio da tempestade faz o teu caminho. Então eu estou no meu lugar de obediência. E esse é o nosso desafio. Permanecer em obediência a estar na presença de Deus, para que a presença de Deus coloque ordem em volta de nós. É esta o nosso desafio. E que o Senhor possa nos ensinar, porque a obra de Deus ele confirma. Ou seja, ele vai mostrar o que ele está fazendo. Mas eu tenho que ter a paciência para esperar essa interveniência divina, para enxergar Deus operando nas coisas do meu entorno. Então eu tenho que, é igualzinho jogar videogame. Eu estou controlando o videogame, mas o poder é o poder de Deus naquele jogo. Então Deus vai me dando o poder e eu vou usando o poder para vencer as batalhas. Porque quando você vai jogar o videogame, você passa uma fase e você recebe alguma coisa porque você venceu aquela fase. Então, para eu passar a fase da minha vida, eu tenho que receber o poder de Deus para aplicar naquela fase. Então, é isto que é andar com Deus. É eu permanecer obediente à voz de Deus e usar o que Deus tem me dado para aplicar nas coisas em volta de mim. Pai, nos ensina a andar contigo. Nós precisamos, Senhor, aprender a viver no meio de tribulação, a entender que as coisas em desordem, elas estão em desordem. O que nos cabe é permanecer na tua presença para o Senhor trazer ordem na desordem. Então, Senhor, que a gente não tenha medo da tribulação, mas que a gente aprenda a permanecer contigo no meio da tribulação, para o Senhor agir através de nós, colocando ordem naquilo que está fora de lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. A obra de Deus é confirmada por Deus. Então, entenda, tudo pode se desorganizar, mas Deus confirma a sua obra. O que a gente tem que fazer é permanecer na presença de Deus, para que a presença de Deus consiga ser expressa no nosso entorno. E esse é o nosso desafio desse dia.
Com isso, nós encerramos esta manhã com Deus dessa semana e voltamos só na segunda-feira da semana que vem. Em relação à manhã com Deus, que você possa ter um abençoado fim de ano, tenha os devidos cuidados nesse tempo em que estamos vivendo, não se exponha, porque o mundo está aí em perigo, mas estamos vigilantes na presença de Deus e nós olhamos para as coisas que estão em nossa volta, buscando o discernimento de Deus de como devemos agir no meio dessas coisas sem perder a paz que Deus tem nos dado. Então, que você permaneça nesse lugar de obediência. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã com Deus, parte 2. A primeira já está publicada. Que o Senhor seja louvado.